Fica tranquila, mãe. Vai ficar tudo bem, ele é legal. A Jéssica já disse que ele é do bem. A gente se conheceu em 2006. Ele viu meu perfil do MySpace e depois de poucas semanas, rolou o primeiro encontro. A gente se deu bem muito rápido. A partir dali, a gente não se separava. Uns dias depois, ele me convidou para ir com ele para Califórnia. Tasha? Tô em Palm Springs. Menino, o hotel é incrível. Nem eu acredito que tô aqui. Ele é tão lindo e também tem sido super cavalheiro. Não, se fosse me raptar, não ia me trazer numa reunião, né? Eu sou consultor financeiro e consegui me qualificar para ir numa convenção nacional de vendas. Disseram que eu podia levar um acompanhante, então achei que seria divertido convidar ela para ir junto comigo. Oi, Oi, trabalhando muito, né? eu tô exausta, você não faz ideia. Pensei em perguntar: o que você acha da ideia de tirar umas férias com tudo pago em um resort? Não podia ser ruim. Com o final da convenção, Brandon e Gina resolvem explorar um belo lugar perto de onde estão. Com a intenção de voltar antes do anoitecer, eles colocam roupas leves. Vou deixar minha bolsa aqui, então leva isso pra mim. Com o bolso cheio, Brandon deixa o celular para trás. A gente nem pensou duas vezes. A ideia era ficar fora algumas horas. Era só o que a gente imaginou. A 3.300 metros de altitude, o Pico San Jacinto é a segunda montanha mais alta do sul da Califórnia. Enquanto a gente estava subindo, ela foi dizendo que lá tinham muitas onças pardas e também muitas cobras cascavéis. Mas se ficarem nas trilhas, vai dar tudo certo. Teleférico de Palm Springs. Entre as áreas mais selvagens dos Estados Unidos, o Pico San Jacinto é a segunda montanha mais alta do sul da Califórnia. Sem uma estrada de acesso, a única maneira de subir ou descer é de teleférico. E por mais que no deserto as temperaturas possam ultrapassar 30 graus em maio, o pico ainda ficará coberto de neve. República da Califórnia. Alguém tinha dito que ia esfriar. Afinal, você está a 2.500 metros do chão, sem contar a ventania. Então era bom pegar um casaco e alguma roupa de frio. Então a gente chegou no topo e íamos para uma caminhada. Tava perfeito. Acho que, na verdade, você não se preocupa com nada. E a gente era aquele típico casal jovem apaixonado. Caramba. Quando eu vi a neve, passei atrás dele sem ele perceber, para zoar um pouco. Brandon, Oi. Então eu me virei e acertei ele bem na cabeça com uma bola de neve. E aí foi pura diversão, um jogando neve no outro na primavera. Espera aí um pouco. Olha, que foi? ouviu? Uma cachoeira. Não comecem. E a gente foi procurar essa cachoeira. Ainda não vi. Você viu? Ainda não. Sem experiência num ambiente como esse, os jovens da cidade grande de Dallas, no Texas, não percebem que a montanha está brincando com eles. Opa! Apesar do som enganar que a cachoeira está próxima, na verdade ele está refletindo nas paredes de rocha e ecoando ao redor da montanha. Não pareceu longe, mas acho que os sons mexem com a sua cabeça.
Tem que estar por aqui. Chegamos? Já é uma boa caminhada. Tá quase. Vai ser legal. A gente achou a cachoeira, mas não era grande coisa. Nossa. Não é bem as cataratas do Niágara, né? Tirou? Acho que você não vai querer ver. Deixa eu ver. Vai. Deu para tirar umas fotos, mas não ficaram muito boas. Então a gente decidiu voltar. Vamos voltar. Já? Temos que ir. Gina e Brandon têm 20 minutos para se encontrar com seu grupo no teleférico. Mas voltar pelo caminho que vieram não é fácil. Parecia tão simples quando a gente saiu da trilha para procurar a cachoeira. A sensação era de que a gente só tinha contornado 2 rochas, passado uma árvore, passado outra rocha e só. Então a gente refez a trilha e pareceu mais demorado. Ei, ouviu? Por aqui. Não deve estar longe. Ouvimos vozes, mas não encontramos nada. Agora faltam menos de 10 minutos para o grupo de viagem partir. Brandon e Gina podem ouvir os outros turistas, mas não conseguem encontrá-los. Por aqui. A gente não conseguia chegar até onde eles estavam, mesmo achando que estavam bem próximos. De repente, paramos de ouvir as vozes. Foi quando a gente pensou: alguma coisa aqui está errada. Enquanto isso, o restante do grupo já começou a descer sem Brandon e Gina. E logo voltarão para o hotel. Lindo, né? O casal se dá conta de que não só se desencontrou do grupo, como também perdeu o caminho para a estação. Está se tornando um verdadeiro teste para o novo relacionamento. Não sabe onde a gente tá, né? Não exatamente. Mas um de nós está tentando. Você pode ficar, mas eu vou continuar andando. Acho que ele queria dar uma de machão, para eu não achar que ele estava assustado. Naquela hora, a ideia que eu queria passar era: a gente não pode entrar em pânico agora. Temos que focar em resolver o problema. Apesar de Brandon estar determinado em encontrar a estação, a floresta de densos pinheiros e rochas bloqueiam o caminho. Estão a um passo da estação, mas não são capazes de ver. Achei que a gente estava chegando perto. Só precisava seguir um pouco para a direção certa, até encontrar alguma coisa familiar. Eu até pensei assim por um tempo, mas depois caí na real que a gente estava perdido mesmo. Foi quando eu e ela falamos: vamos começar a gritar por ajuda. Oi! Alguém aí? Socorro! Oi! Faltam 2. Devem ter ido de táxi. Então tá. Vamos. Como passou do horário marcado, a coisa tinha ficado feia. Antes disso, dava até para relevar. Depois caiu a ficha que o problema era grande. Ao cair da noite, Gina e Brandon continuam perdidos em uma das áreas mais inóspitas e cruéis da selva sul californiana. Para piorar, ninguém sabe que estão desaparecidos. Brandon! O perigo mais imediato que enfrentam é a hipotermia. Pouco agasalhados, eles estão vulneráveis ao frio da montanha, que pode chegar a muitos graus negativos.
precisam reter o calor corporal, ou a exposição prolongada pode causar queimaduras e até a morte. A gente só estava com calças e jaquetas corta-vento, sem qualquer outro tipo de material. Nada específico para esse tipo de clima. Comidas e água também não, porque a nossa ideia era só andar uns metros a mais para tirar uma foto e logo depois voltar. Não éramos nada além de turistas. Tô com frio. Calma, tá tudo bem. Eu me senti mal. Uma coisa é você se colocar em uma situação complicada, mas envolver outra pessoa é difícil de aceitar. Depois, teve uma hora que a Gina começou a chorar. Ela estava bem assustada. Então, eu comecei a me desculpar por ter colocado ela naquela situação. Aí ela me interrompeu. Falei, não. Tá tudo bem. Os dois tomaram as decisões erradas. Um seguiu o outro. Então a gente tá nessa juntos. Então, acho que a partir daquele momento ele se conformou de que eu não estava culpando ele e eu estava junto com ele e a gente ia superar isso. Juntos. A gente vai congelar se não sair daqui. Vamos. Pra onde? Tinha uma caverna ali atrás. É melhor que ficar aqui. Vamos. Vamos. Cambaleando no meio da escuridão, Gina e Brandon estão atentos a outro perigo real da montanha. A guia já tinha avisado sobre as onças e as cascavéis na região. Naquele momento, a gente não tinha mais nenhuma vontade de ver a vida selvagem. É ali. Não entra aí. Por quê? Você não sabe o que tem aí. Tô vendo nada. Eu não sei se foi uma reação instintiva ou um pressentimento ou o que deu nele, mas eu achei uma ideia de gênio quando ele pediu minha câmera emprestada. Dá a câmera. Câmera! Pra iluminar lá. Aqui. Cuidado! Deixa eu ver. Espera. Aí. Não tem nada. Embora não estejam mais expostos, Brandon e Gina ainda são reféns do frio intenso que domina o Pico San Jacinto. Naquela noite, realmente, fez um frio que eu jamais tinha sentido antes. Olhei para o meu relógio e eram 11 da noite. Eu pensei, faltam umas 7 horas até esquentar? A gente já estava tremendo muito. Quanto tempo mais dá para aguentar? Dia 3. Na segunda de manhã, a gente preferiu esperar um pouco mais porque meu tênis e minhas meias estavam bem molhados e talvez ia fazer um pouco de sol para dar uma secada por uma hora. Após 2 noites isolados na região montanhosa, sem comida e sem saída, só restou a eles a determinação de continuar seguindo em frente. A gente não ia morrer ali. E passar outra noite fria naquele lugar não ia rolar. A gente precisava fazer de tudo para sair de lá. Até aquela hora da segunda-feira, não deu para ouvir nada e nem ninguém. Então não tinha por que acreditar que alguém estava procurando pela gente.
Depois de todo aquele tempo, foi difícil não ouvir nenhum sinal, mas essa era a realidade. Eu acho que a gente teve que aceitar, independente do motivo, que não tinha nenhuma busca. Ou pelo menos não tinha começado. O quê? Eu tava rezando. Acha que a gente não vai escapar? Vamos sim. É que... me dá esperança. Mas suas orações não estão sendo atendidas. O sistema do hotel já deu baixa na reserva de forma automática. Mas não entraram nos quartos ainda. Então ninguém percebeu que estão perdidos na montanha, tentando sobreviver. Era importante seguir prestando muita atenção durante o caminho. Afinal, qualquer situação inesperada, como uma mordida ou uma queda, poderia complicar muito a nossa situação. Praticamente sem dormir, sem comer e sem sinal de resgate. Só a coragem e a persistência vão sustentando eles. Até que, de repente, sinais de vida surgem à distância. Para começar, confirmei se eu não estava louco. Afinal, eu estava sem dormir e comer. E naquele momento, eu tinha certeza que meu raciocínio já estava ficando bem mais comprometido como de costume. Você viu? O quê? Ali. Meu Deus. Oi! Oi! De repente veio aquele alívio de achar que deu tudo certo. Oi! Alguém aí? Não. Brandon e Gina logo percebem que esse não é um acampamento normal. De cara deu para ver que alguma coisa estava errada. Tinham coisas cheias de terra. Então isso já não era um bom sinal. Não deu para sequer ouvir alguém. Era um clima pesado. Olha! Olha, Brandon. Olha só. Eu comecei a ver o que tinha dentro da bolsa e foram aparecendo alguns mapas. A gente ainda não sabia do que se tratava exatamente. Tinha algumas anotações no espaço em branco. Brandon. Olha, 8 de maio. é de hoje. Alguém tá por aqui. Deixa eu ver. Que bom. Não, Gina. Não é de agora. É de 8 de maio de 2005. Foi um choque. Mas qual era a chance de ser de exatamente um ano atrás? E ver tudo aquilo que ele levou, deu para notar que ele tinha se preparado muito. Era um alpinista ou um trilheiro experiente com sua barraca abandonada. O que será que aconteceu? 8 de maio de 2005. Eu caí, sem forças para voltar. Abaixo é um desfiladeiro. Não tem saída. Mas qual desfiladeiro? Tem mais aqui. 11 de maio. Faço 60 hoje. Restam só 2 bolachas. Meu Deus. Isso é... 14 de maio. Indo buscar água no riacho. Adeus, amo vocês. Eu achei os documentos dele na carteira. Seu nome era John Joseph Donovan. Tinha quase 60 anos e era de Virgínia.
Lá tinha a carteira de motorista, cartões de crédito, cartões de débito, a vida dele. Isso é uma carta de despedida, Gina. Acabei de ler as últimas palavras dele. Exatamente um ano depois, paramos nesse acampamento de uma pessoa se despedindo. E a gente estava lá naquele mesmo lugar de um ano atrás. E você ir do céu ao inferno de uma forma tão rápida assim é algo que te derruba. Não dá nem para acreditar. Parece uma história inventada para um roteiro de cinema. Quando eu olhei todos os cartões, eu vi que ele guardava um cartão que tinha a oração de São Cristóvão. E foi nesse momento que muitas pontas que estavam soltas se conectaram. Ele é o padroeiro dos viajantes. E eu ia rezando justamente para São Cristóvão no caminho inteiro. A letra dele lembrava muito a do meu pai, que fazia aniversário no dia 7 de maio. Tudo isso ficou passando na minha cabeça e eu já não aguentava mais. E o Brandon continuou lendo e eu já estava começando a surtar. Então, naquela hora, eu peguei a bolsa e fui juntando tudo que eu achava. Os óculos, os tênis, a jaqueta, porque para mim ele era o pai de alguém. E esse pai não voltou para casa. Era importante para mim levar esses pertences para a família dele. Eu não podia pensar em mais nada além de dar o fora dali. Gina, espera! Calma, Gina! Gina! Tava um caos. A gente perdeu todo o controle. Durante todo o caminho a gente tinha mantido a calma. Mas ali tudo desmoronou. Gina! Solta! O Brandon correu atrás de mim, me abraçou e disse: respira, só respira e acalma os nervos, só isso. E só de olhar nos olhos dele, eu notei que ele estava com medo por mim. Então eu coloquei o equipamento e disse ao barqueiro. Aqui vou eu. Reze por mim. Daí pensei, por que eu disse isso? Naquele dia, eu vi coisas que jamais tinha visto na minha vida. Foi incrível. A gente atravessou uma área cheia de luz, parecia até um sonho. Teve uma parte que a gente ficou cercado de bolhas de ar que saíam do cavate. O vulcão está em uma profundidade que fica fora do alcance dos mergulhadores. Tudo que conseguem ver são nuvens de dióxido de enxofre que sobem na direção deles. Era uma cena celestial de tirar o fôlego. Após 30 minutos, os mergulhadores emergem. Foi incrível, não foi? Foi maravilhoso! O tempo mudou drasticamente. A nuvem escura que David tinha avistado antes chegou até eles. O mar tá agitado agora, né? Sim. Olha! O barco tá a quilômetros de distância. A correnteza deve estar bem forte. Oi! Aqui, gente! Aqui!
atrás de vocês! Aqui! Eu lembro de pensar, bom, não deve ser nada. Poderia ser ansiedade minha, porque eu não via a hora de chegar no barco e me aquecer. Mas eles não viam a gente. Estão com o motor ligado, por isso não ouvem a gente. Desliga o motor! Desliga ele! Desliga! Tamo aqui! Perguntei ao David porque eles não viam a gente e ele não sabia responder. A gente estava gritando muito. Por que eles não se moviam? Por que não estavam ouvindo a gente? No barco, eles sabem que os mergulhadores já deveriam estar na superfície. Só que por conta da nuvem escura, eles não conseguem vê-los. O motor mantém o barco na mesma posição. Porém, uma correnteza forte está arrastando os para longe dele. Onde estão indo? Pra lugar nenhum. Acho Estão que indo sim. é a correnteza. Tá puxando a gente. Aqui! Claro que a gente ficou irritado. A gente estava bem ali. Por que eles simplesmente não viravam pra gente? Aqui! A correnteza estava forte. A gente via eles, mas eles não viam a gente. Para o barco ficar fixo naquela posição, o motor tem que ficar ligado. A situação chegou ao ponto em que o combustível pode acabar. O barqueiro procura pelos mergulhadores desesperadamente. Ele não sabe que a correnteza os levou para longe dali. Com combustível em situação crítica, eles não têm outra opção a não ser voltar para a ilha. Gente! Não! Foi tudo muito rápido. Eles simplesmente desapareceram no horizonte. Falei pro David. Isso não pode estar certo. A gente está literalmente ferrado. David e Melissa agora estão à deriva, sozinhos no oceano. A terra firme está a mais de 30 quilômetros de distância. 1 hora na água. Só lhes resta rezar por um resgate. Eu ainda tinha esperança de que eles iam voltar como super-heróis e nos tirar da água. Mas não voltaram. A gente estava isolado, a quilômetros de distância da terra firme. A gente estava ferrado. Acho que dá pra nadar de volta? Não dá. Tá muito longe. Mas eles voltam logo. É só ficar calmo. Tá bom? Falei pra ela, vamos ficar aqui para não dificultar as buscas. Porque o barqueiro era o único que sabia onde a gente estava. A gente tinha que ficar lá porque com certeza ele ia seguir a correnteza para o mesmo lugar. Tem certeza que vão voltar? Certeza. Eles vão abastecer e voltar. Dá 2 horas ida e volta. Eu acho. A gente deve sair daqui por volta das 4. Tá bom? O David ficou calculando a hora que o barqueiro iria voltar e, pelos cálculos dele, seria por volta de 4 da tarde. Pensei, nossa, vai ser uma longa espera. Mas eu não estava sentindo muita firmeza naquilo. David, o que você está procurando? Só dando uma olhada mesmo. Eu não quero de jeito nenhum virar comida de tubarão. Calma. Não se preocupe. Naquela hora, eu comecei a ficar com raiva. Ele não devia ter deixado aquilo acontecer. Como a gente foi parar naquela situação? Não vem com essa. A gente tá no meio do oceano. E você perdeu o barco. Eu tinha motivos para estar furiosa. Eu falei um monte. Tem coisa que nem posso repetir aqui. Droga! De certa forma, a Melissa tinha razão de estar nervosa. Ela não se segurou e xingou pra caramba. Ela confiou em mim e eu estraguei tudo. Eu literalmente dei um tiro no pé. Sem dúvida nenhuma. E conforme o tempo passava, o clima só ficava pior. David e Melissa passam a se evitar, ignorando a forte correnteza. David! David! A correnteza separou a gente. Foi assustador. Vem pra cá! A gente teve que nadar contra a correnteza para se unir novamente. Nada pra cá! Foi impressionante. Ficamos só alguns segundos separados e aquilo aconteceu.
Eu prendi o regulador dela no meu compensador. Isso ia evitar que a gente se separasse um do outro de novo. Ficar sozinho numa situação daquela poderia ser mortal. Eu não sou uma pessoa controladora, mas tive que tomar as rédeas daquela situação, pela nossa sobrevivência. O David falou que naquele momento o mais importante era conservar a energia. Então o plano era que eu segurasse na cintura, no pescoço dele, e ele ia me levando. A gente ficou tipo cara a cara. Mas eu não queria ter que olhar para a cara dele. Eu não queria estar naquela situação, eu não queria estar perdida no meio do oceano. Mas eu não tinha escolha, né? Gente! Gente! Depois de retornar à terra firme, o barqueiro pede ajuda. Tem 2 mergulhadores perdidos. Os locais conhecem bem a região e sabem dos riscos do tubarão-martelo, que já tentou atacar pescadores antes. Eles sabem que não podem demorar, então começam as buscas o mais rápido possível. 2 horas na água. David e Melissa creem que a ajuda está a caminho. Mas conforme o tempo passa, a tensão aumenta. A variedade de espécies marinhas nas Ilhas Salomão é imensa. Os tubarões eram os únicos que me preocupavam. Eu imaginava eles nadando à nossa volta e atacando a gente com aquela mordida fatal. O que foi isso? O quê? Foi você? Onde? Tem algo na minha perna! Tira logo! Não é nada. É o meu medidor. Tira daqui! Calma! Para de chutar! Olha, não tem nada aqui. Tem de tudo aqui! Se tiver algo perigoso aqui... Tipo o quê? Tubarão? Fala logo! Sim! E você se debatendo desse jeito vai atrair eles, tá bom? Até agora, David e Melissa nadaram 22 quilômetros, sem descanso, comida ou água fresca. Ainda faltam 8 quilômetros para chegarem à costa, e o calor começa a apertar. Fiquei tão feliz quando o sol apareceu. Mas depois o sol ficou forte demais. Eu senti um lado do meu rosto queimando. Eu lembro de tentar colocar meu rosto na água para refrescar um pouco. Minha boca estava super machucada e inchada. Com todo aquele sol e calor, umas bolhas começaram a aparecer nos meus lábios. Minha pele estava enrugada e descascando. Era como se eu estivesse derretendo naquela água salgada. David está perto de um esgotamento mental e físico. Eu estava morrendo de sede e faminto. Eu já estava chegando no meu limite. Eu estava começando a perder a lucidez. Tudo bem? David? Tudo certo? Consegue continuar? Lembro dele olhar para ele e falar: nossa, olha que legal aquele condomínio. E eu falava: não tem nenhum condomínio. Foi quando eu percebi que ele estava apagando. Ele já não estava mais falando coisa com coisa. Eu estava perto de um colapso de exaustão. E de repente, a gente ouviu um barulho. É o helicóptero! Aqui! Despertei na hora. Era o helicóptero fretado pelo irmão de David. O resgate finalmente está próximo. Nossa! Aquilo foi a maior felicidade da minha vida. Oi! Aqui! Foi incrível. A gente ficou acenando e gritando. Aqui! Mas a gente estava usando uma roupa escura que não dava para ver de lá de cima. A gente precisa refletir algo! Estamos aqui! A gente precisa refletir a luz. Oi!
A gente passou por uma noite infernal e sem ataque de tubarão. Agora o helicóptero ia fazer o resgate e a gente ia ter um final feliz. Aqui! A gente acenava e eles se aproximavam cada vez mais. E daí, eles deram meia volta. Não tô mais vendo. E então eles foram embora. Aquilo foi um baque enorme pra gente. Foi desanimador, pra dizer o mínimo. Vamos lá. O jeito era continuar nadando pra ilha. Vamos nadar. A gente não tinha outra escolha. Exaustos, os mergulhadores estão a apenas 6 quilômetros da ilha. 24 horas na água. Para David, essa será a pior parte. Eu não tinha contado para Melissa que essa última parte seria a pior de todas. Era a parte mais perigosa. Era uma área próxima da costa e muito boa para pesca, justamente porque tinha uma vida marinha muito rica. E claro, isso também atraía alguns predadores. Além disso, eu não tinha contado para ela sobre 2 tubarões martelo que vinham incomodando os pescadores recentemente. Eu estava preocupado, mas ela não precisava saber de nada daquilo. Mas o que David não sabia era que com o atrito de suas nadadeiras, seus tornozelos começaram a sangrar sem parar. Os tubarões martelo conseguem detectar uma única gota de sangue a centenas de metros de distância. É questão de tempo para que eles apareçam. Lembro de pensar, mas o que é esse plástico boiando na água? Parece um barco ou um caiaque virado ao contrário, com a ponta para fora d'água. Mas o que pode ser? Oh, David! David! Que foi? Um tubarão! O quê? Via barbatana! Aquilo me assustou. Como ele é? Eu disse, ele é assim, e comecei a desenhar no ar a barbatana de um tubarão. No caso, a barbatana de um tubarão martelo. Nossa! Meu Deus! Perto da costa, eles avistaram um tubarão martelo. Nunca tinha visto nada igual, era enorme. Era um tubarão com mais de 6 metros de comprimento. Era enorme. Pensei, se ele for me matar, que seja rápido. Não queria que ele atacasse minha perna ou algo assim. Queria que ele atacasse meu coração. E acabasse com tudo logo. Aquele era o meu maior medo. A minha única esperança era que ele não tivesse com fome. Um pouco de sorte seria bom depois de tanta coisa ruim ter acontecido.